2 Coríntios 4, versos 16 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Existe um experimento muito curioso e conhecido, chamado de o experimento da vela. Ele consiste em pôr uma vela acesa sobre um pires e em seguida cobri-la com um copo. Por algum tempo, a vela vai permanecer acesa, até que, consumido o oxigênio do interior, a mesma se apaga. Para haver fogo, precisa haver oxigênio. Quando o oxigênio acaba, o fogo se apaga. Do mesmo modo, quando a fé se extingue das nossas vidas, o fogo espiritual em nós se apaga. Quando paramos de crer em Deus e nas suas promessas, nós desanimamos. A fé é o oxigênio que nossa alma precisa para continuar queimando. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios para incentivá-la os seus corações. Embora ele pessoalmente tivesse todos os motivos para desanimar e desistir, ainda assim compartilhou uma verdade encorajadora. Ele diz: não ficamos desanimados. Pelo contrário, embora por fora nos desgastemos, por dentro nos renovamos dia após dia. E o que Paulo estava tentando dizer para nós? Na verdade, o que ele está dizendo é transformador. Não importa quanto sofrimento soframos ou quão desgastados estejamos por fora, nós podemos crescer por dentro e experimentar as bênçãos de Deus. Mais tarde, nessa mesma passagem, Paulo fala dos sofrimentos visíveis que agora experimentamos como temporários e transitórios. Os problemas financeiros passam, as feridas que outros nos causam também são temporárias. Mas Deus quer que nos concentremos na glória eterna, que vale muito mais do que todo sofrimento. Mas na prática, como fazemos isso? É uma batalha de fé. Deus quer que nós não prestemos atenção ao que é visível, aos problemas emocionais, aos problemas financeiros, doenças, frustrações, mas prestemos atenção ao que é invisível, a nossa fé, o nosso caráter, o nosso relacionamento com Deus, a nossa maturidade espiritual e emocional. O valor dessas coisas supera qualquer sofrimento temporário que estejamos enfrentando. Então, para experimentar esse fogo novamente e sairmos do desânimo, precisamos fortalecer a nossa fé. A saída é conhecer, memorizar e aplicar as promessas de Deus à nossa vida. E assim, aumentarmos a nossa fé, absorvendo a cada dia mais as verdades de Deus, o nosso alimento perfeito. Veja o que diz o apóstolo Pedro, na sua carta em 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 5 a 8. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. E à virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, a piedade. E à piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve que a fé é o fundamento sobre o qual as outras virtudes cristãs repousam e da qual elas crescem.
Nós recebemos a fé em Cristo como um dom de Deus, mas depois fortalecemos as outras qualidades que são o fruto da fé. Então, para crescermos em piedade, precisamos ter certeza de que confiamos em Jesus Cristo e nas suas promessas, porque a fé é a base essencial para crescermos em piedade. E para crescer em piedade, devemos ter a motivação correta e acrescentar a perseverança. Pedro está basicamente dizendo que Deus nos deu a sua vida e todas as suas promessas. E agora, nós temos que aplicar a perseverança para que possamos crescer. Pense nisso. A vida cristã se estabelece sob um princípio de parceria com Deus, onde o Espírito nos dá a semente, que é a fé, necessária para que nós desenvolvamos as virtudes que são as características dessa vida cristã e que se identificam com o caráter de Cristo. Quanto mais desenvolvemos essas virtudes, mais parecidos com Ele nos tornamos. E se não o fizermos, não cresceremos espiritualmente como Deus quer e não espelharemos a imagem de Jesus para o mundo. Por isso, mantermos nossa fé alimentada e fortalecida é tão importante. Que Deus nos abençoe e nos esforce neste tão sublime propósito. Deus te abençoe.